Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui. Sou o Breno Guzmão, sou hematologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo e membro do Comitê Médico da Abrale. Queria agradecer a Abrale pelo convite de estar aqui, a Caterine pelo convite de participar e moderar desse painel super interessante, onde vamos falar sobre o cuidado coordenado, multidisciplinar, 360 graus, onde a gente vai cuidar do paciente, não é cuidar dos tumores ou das doenças. Para isso, eu vou contar com especialistas em diferentes áreas da multidisciplinaridade, ou seja, uma tarefa super difícil, útil e que faz totalmente a diferença e causa impacto na vida dos pacientes. Para isso eu vou chamando os panelistas. Primeiro, a doutora Natália Zing, que é hematologista do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Gisele Vieira, que é nutricionista oncológica, membro do Conselho Científico do IVOC. Caio Viana, psicólogo e coordenador de ensino do Núcleo Procreare. E a Juliana Teodoro, que é coordenadora de enfermagem do Hospital 9 de Julho, que também tem ampla experiência em pacientes hematológicos. Por favor, meus slides. Aqui eu vou apresentar mínimos slides de introdução para vocês, sobre o cuidado integral da oncohematologia, como vocês podem ver. O tratamento moderno do câncer hematológico exige realmente atenção de todos os profissionais e intervenções individualizadas. Cada pessoa tem uma necessidade. Não é uma receita de bolo, então cada paciente tem o seu problema, cada paciente tem uma história e por isso a gente tem que navegar um a um para poder realmente ter os melhores desfechos. O conceito do cuidado 360 envolve a atenção médica, nutricional, emocional, funcional e social. Nesse sentido, aqui falta, não está totalmente representado no painel, não caberia todos aqui, mas tem um papel fundamental da farmácia, do farmacêutico oncológico, também do reabilitador ou fisioterapeuta, de outros colegas médicos, como pode ser ginecologistas, onde vai cuidar da saúde, principalmente da reprodução humana, ou seja, da criopreservação, tanto do homem como da mulher, para poder, os que estão em idade fértil, poder ter a opção de ter filhos depois, ou seja, um assunto também muito relevante e que, por muitas vezes, nas pressas, na correria do dia a dia, a gente pode esquecer, mas que isso tem uma relevância enorme. E todo esse cuidado que vai trazer uma melhor adesão ao tratamento, reduz toxicidade e eleva a qualidade de vida dos nossos pacientes. Tá? A equipe multidisciplinar impacta diretamente também nos desfechos clínicos. Temos exemplos, inúmeros exemplos de que uma atividade de uma enfermeira navegadora na vida do paciente pode reduzir em custos, reduz em internação, evita internações e evita gravidade de complicações. E isso está demonstrado, temos muitos exemplos a citar e é super importante. Tratar o câncer hematológico não é suficiente, precisamos cuidar da pessoa que carrega esse problema. Então a gente tem que ter a empatia. A empatia é simplesmente se colocar do outro lado da mesa, se colocar no lado da situação do paciente, entender as suas necessidades. A jornada do paciente começa no cuidado integrado. O cuidado integral começa primeiro no contato, com o primeiro contato com o sistema de saúde, aquele acolhimento que nós temos experiência, por exemplo, na Beneficência Portuguesa, onde o paciente entra e ali o porteiro já acolhe. Ele já acolhe, já pergunta onde vai, e quando ele vai na consulta
do Dr. Breno, ele já sabe, ele já vai encaminhar, ele já vai dando explicações. É desde a porta da entrada, não é só quando chega na consulta propriamente dita. E assim vai em toda a navegação. Essa jornada muitas vezes é fragmentada e esses atrasos podem provocar atrasos no diagnóstico, início e tratamento. Todos aqui da sala, todos os presentes, já puderam presenciar atrasos. É um assunto muito relevante e falado aqui no TJCC, que já tem, inclusive, leis defendendo o paciente para que antecipe essa jornada tão cruel, que é desde uma suspeita clínica a um diagnóstico e ao início do tratamento, que muitos pacientes são prejudicados por essa demora. Demoras que podem até piorar o prognóstico, e isso é muito relevante na vida de um paciente. A atuação de um grupo multidisciplinar, o que vai levar a sua atuação vai diminuir o abandono, ou seja, temos estudos clínicos que a gente mostra perfeitamente de que essa atenção, esse olhar para cada paciente, para cada situação é fundamental. Por exemplo, citar exemplos de estudo de mieloma múltiplo, em que o paciente idoso, você adaptando a idade, adaptando o tratamento àquela situação, você pode melhorar o desfecho, porque o maior problema dos pacientes idosos, com mieloma múltiplo, por exemplo, é uma menor sobrevida global devido ao abandono do tratamento por efeitos colaterais. Ou seja, se tem efeitos colaterais, ele vai ter uma suspensão do tratamento e vai ter um pior desfecho. Então, essa atenção é a que nós precisamos. Essa atenção de uma jornada do cuidado, que começa com acolhimento, orientação e criar o vínculo entre equipe e paciente, equipe e família. Porque quando o paciente adoece, o entorno também adoece e é super importante o cuidado de todos. E o Caio, que está aqui conversando em paralelo, também tem essa experiência de acolher as famílias, que geralmente precisa de um apoio para poder ajudar o paciente. Porque precisamos desse cuidado 360, precisamos de tratamentos, contamos com tratamentos eficazes, mas com toxicidades relevantes. Um contexto muito importante, hoje na hematologia, a vedete dos tratamentos é o Carticel. E contamos com o apoio das famílias, porque são os que melhor conhecem os pacientes, para identificar toxicidade neurológica. Então, os pacientes que têm uma mudança comportamental, que a gente não conhece, o familiar vai nos indicar que ele teve uma alteração do comportamento e a gente pode fazer uma detecção precoce de uma neurotoxicidade. Então, a gente tem que ir além do paciente e também cuidar da família para ter essa interação. Os pacientes chegam muitas vezes já fragilizados, físico, emocional e socialmente, ou isso pode levar ao longo da jornada. Por isso, a gente não vai atuar quando o problema estiver instaurado. A gente estava conversando previamente justamente disso, de se antecipar no momento do primeiro contato, já ir trabalhando em todas essas características para identificar se já há algum problema e poder ter ações no assunto ou fazer ações preventivas para que ele não desenvolva problemas desse sentido. E precisamos tratar além da doença, olhar para a pessoa e não para o CID. Por trás de um CID existem pacientes. Na equipe multidisciplinar contamos com vários profissionais. A enfermagem, que eu não vou me estender porque cada um vai falar do seu assunto, da nutrição, da psicologia, do médico, no caso da hematologia, que é o nosso assunto. Ou seja, o cuidado contínuo depende da conexão de todos. E isso existe, e sabemos todos que um dos maiores problemas da humanidade é a comunicação. E se não houver comunicação na equipe, não há desfecho relevante.
Na nutrição, já vão falar disso, não vou me estender, mas tem um impacto no abandono do tratamento e até em custo do tratamento para as instituições. Ou seja, quando eu falo de custo, eu não falo em custo para o paciente, eu falo em custo para alertar os gestores em que investir não é gastar, é investir para ter um retorno em desfechos e em economia, pelo que nós vamos conseguir com nossos pacientes. E com isso, o cuidado em 360, onde o paciente está centralizado, está no centro do cuidado, vamos ter uma redução de internações, isso vai muito para o gestor também, né? Não só para o paciente, que olha no investimento de uma equipe multidisciplinar, numa maior tolerância ao tratamento, menos abandono, uma melhor condição nutricional, melhor desfecho, melhor qualidade de vida e uma coordenação multidisciplinar que fortalece a equipe e o ecossistema da saúde. Agradeço aqui por essa introdução, vou passar para os próximos panelistas para darem seus comentários, deixo os meus contatos e vou passar a palavra para a doutora Natália Zing, que é hematologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Então, obrigada, Breno, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, a gente poder dar esse valor à equipe multidisciplinar, que realmente é muito relevante para os nossos cuidados com os nossos pacientes oncohematológicos. Eu vou falar um pouquinho do que o Breno falou, então, acho que qual é a importância mesmo, o Breno já falou bastante sobre isso, mas qual que é a importância desse cuidado 360 graus? Então, os tratamentos oncohematológicos, eles avançaram muito e eles são muito complexos. Então, eles vão demandar tanto do médico, de estar atualizado, seguir os melhores tratamentos, os mais atuais, tanto em relação à eficácia, mas também com cuidado em novos eventos adversos. Então, a gente vê novas drogas, novos eventos adversos. Não estou falando nem que é melhor ou pior, mas que são diferentes e que a gente também precisa aprender. Então, o nosso paciente oncohematológico, ele é muito complexo. Ele vai demandar mais da parte médica, mas também vai demandar de todas as suas outras esferas. Ele leva tanto a sintomas relacionados à doença, então, muitas vezes, não é nem a questão do tratamento. E muitas vezes a gente vê que aquele paciente que está muito sintomático ao diagnóstico, ele, na verdade, vai só se beneficiar do tratamento. Então, ele vai reduzir os sintomas conforme ele for tratando do que ganhar outros sintomas. E esses benefícios, eles são comprovados também cientificamente. A gente tem diversos artigos, por exemplo, em doenças linfoproliferativas, tem casos de linfoma, onde a gente não precisa tratar efetivamente, né, entrar com um tratamento quimioterápico para esses pacientes, mas se, em vista daquele diagnóstico oncohematológico, a gente olhar como uma oportunidade, uma janela de oportunidade para fazer uma modificação de estilo de vida daquele paciente, promover saúde, na verdade, esses pacientes, inclusive, vivem mais do que os seus pares sem um diagnóstico oncológico. E o que a gente precisa fazer, né? Quais são esses princípios desse tratamento 360 graus? Eu acho que, primeiro, falando da parte médica, é descentralizar o tratamento médico. Porque antigamente ficava tudo muito em função só do médico. O médico tinha que fazer tudo, orientar tudo, inclusive os pacientes falam isso, né? Olha, eu estou nas suas mãos. Aí eu sempre falo para ele, não está na minha mão, não. Você precisa me dar a mão e a gente vai caminhar junto. Mas você também precisa fazer sua parte. E aí todo o resto da equipe também precisa fazer sua parte, né? Então, os que estão aqui hoje, mas também os demais. E acho que uma das coisas importantes do cuidado multidisciplinar, igual o Breno estava falando em relação ao acesso, a gente sabe que o Brasil é um país continental, então acessibilidade, às vezes, a esse modelo ideal de cuidado 300 não vai ser possível, mas mesmo quando ele também é possível, a gente precisa ter a mesma linguagem. Então, todos os profissionais de saúde que estão no cuidado do paciente, a gente precisa ter a mesma linguagem. Então, eu preciso ter um pouco de conhecimento da parte nutricional, da psicológica, tanto para orientar o paciente a quem buscar, aí, qual é aquela demanda, identificar também, né, diagnosticar aqueles problemas iniciais, e também ter a mesma linguagem entre todos nós. E outro ponto muito relevante é a comunicação. Hoje a gente tem diversas ferramentas de comunicação excelentes, mas que às vezes podem nos atrapalhar. Então, também a gente conseguir orientar qual canal o paciente pode seguir, aonde que ele pode buscar informação de qualidade,
também faz parte do nosso cuidado. E eu separei alguns pilares desse cuidado 360 graus, principalmente focado aqui para nós. Então, primeiro, o tratamento específico. Então, o que diz respeito ao tratamento aqui é oncohematológico. Depois, o cuidado de suporte, todos os cuidados que a gente vai ter com os efeitos adversos durante o tratamento e relacionados ou não àquele tratamento. O paliativo precoce, quando lê esse paliativo precoce, por favor, entenda-se que é promover vida, e não a gente está falando de morte, a gente está falando de vida. Então, do pallium, né? O significado do pallium, que é esse cobertor em cima do paciente. A promoção de saúde. Então, como eu falei, frente a um diagnóstico oncológico, que isso também sirva como uma janela de oportunidade para a gente promover saúde. A gente usava muito um termo no passado que chama watch and wait, né? Que é uma vigilância ativa, passiva, e, na verdade, o que a gente tem que mudar para ser uma vigilância ativa. As transições, então, transições do paciente que está internado, que vai para o ambulatório, qual vai ser o cuidado, tanto também ao contrário. A gente, por exemplo, na BP, recebe pacientes de diversas regiões do país, então, como a gente vai fazer essa transição regional também? E o retorno pós-tratamento. Então, acho que, como tudo é uma questão de vida, a gente tem que pensar que esse indivíduo ele vai ter esse parêntese na vida dele, do tratamento oncológico, e depois a gente tem que devolver ele para a vida. A gente brinca que, muitas vezes, a gente teletransporta ele, né? A gente arranca ele no diagnóstico, tira ele da vida para se tratar, mas depois a gente quer devolver ele para a vida. Os pacientes sempre perguntam, doutor, agora eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? E a gente fala, sim, é para isso que eu te tratei. Eu te tratei para você voltar para a vida e fazer tudo isso. Então, a gente também tem que, ao longo do tratamento, cuidar desse paciente para ele voltar bem para a sua jornada. E a jornada do paciente oncohematológico, na verdade, é assim, né? É um jogo da vida que não é linear, e a gente vai ter que ter o cuidado com o paciente no diagnóstico, no estadiamento, depois a primeira linha de tratamento. Muitos pacientes vão para uma segunda linha, eventualmente tem uma recidiva, ou vão para um momento de consolidação, com transplante, com terapia CAR-T, ou para um momento de manutenção até. Por exemplo, os pacientes com mieloma múltiplo, que ainda é uma doença incurável, a gente fala de momentos de tratamento. Então, você vai ter um momento que é realmente mais intensivo, onde talvez o nosso foco maior seja no tratamento, depois a gente vai para uma fase mais de manutenção, onde a gente tem um foco menor nesse tratamento, onde tem menos medicações, e nada mais é do que dinâmico e oscila. Então, aqui são alguns exemplos desses cuidadores do paciente. Então, tanto a parte médica ali, hematológica, a enfermagem em todos os seus aspectos da enfermagem, a gente tem a parte da enfermagem assistencial, a gente tem a navegadora. Depois, a farmácia, uma farmácia também ativa clinicamente, vendo esse paciente, vendo reconciliação medicamentosa, evento adverso, a parte, com certeza, motora, de fisioterapia, atividade física, TO, fono, etc. A nutrição, a parte psicossocial, o serviço social também é muito relevante. A parte odontológica, então, muitas vezes a gente esquece, e também depois da pandemia, que a gente ainda usa muita máscara, todo mundo acaba esquecendo de ver a boca e relembrando o paciente que ele tem que ir no dentista e ter esses outros cuidados. Aqui eu coloquei a parte do cardio, do infecto, como outros colaboradores médicos, mas, obviamente, esses são os que a gente mais manda mensagem no WhatsApp, mas a gente tem muitos outros médicos também por trás, assim estão as outras especialidades. E todo esse time, o que vai promover? Então, vai promover uma triagem precoce, identificar alguma coisa que está falha, e não só pelo diagnóstico, mas por essa vida que esse paciente vinha levando. Então, se era um paciente que já era sedentário, por exemplo, que já era desnutrido, ou mesmo sem a doença oncológica, ou que se tornou pela doença oncológica. Isso vai levar a intervenções multimodais para esse paciente, uma maior adesão ao tratamento. A gente tem vários exemplos de que quem convenceu, quem orientou bem o uso de medicamento oral foi a enfermeira navegadora, não fomos nós médicos. E, com certeza, melhores desfechos, como o Breno bem colocou, e como é realmente demonstrado cientificamente, a parte também financeira é bem demonstrado essa melhora. E, de novo, todo esse tratamento ele tem que ser dinâmico. Então, hoje a gente tem uma proposta terapêutica, isso é uma proposta, um projeto, mas toda a consulta, toda a reavaliação, a gente tem que readequar
questionar novamente, ver se esse projeto está seguindo, o que a gente precisa mudar, quais foram as intercorrências no meio e o que a gente precisa rever. Então, nada é standard, né? Tudo a gente pode ir modulando conforme for decorrendo esse tempo do paciente. Depois, a gente tem alguns outros pontos que a gente precisa garantir a qualidade. Então, nada mais é do que costurar tudo isso. Tumor board, então, ter reuniões em grupo que sejam programadas, agendadas, melhora realmente a qualidade. A gente volta sempre para todo mundo falar a mesma língua, para não ficar muito desfocado um do outro. Os processos críticos, então, toda essa complexidade de tratamento, ela demanda um controle. Então, responde, autorizações, consultas, a informação. Então, precisa estar muito bem alinhado. E a gente também tem as enfermeiras navegadoras que justamente fazem todo esse processo burocrático ali no backstage. E os checklists, obviamente, que ajudam a gente a nortear se está sendo feito todo esse projeto neste caminho. E aí, por fim, aqui tem os meus contatos, mas eu mais queria falar que, na verdade, a gente fala 360 graus para ter essa ideia global do paciente, né? Mas, quando a gente fala 360, você pensa que ele vai voltar para o mesmo ponto de origem, né? Então, eu acho que, na verdade, seria mais uma coisa linear, que a gente vai devolver esse paciente, essa ideia é devolver ele não para o mesmo ponto, mas para outro ponto. Tanto pela doença oncológica, como também, de novo, lembrar que isso é uma janela de oportunidade para você melhorar a vida que ele tinha previamente. A gente perturba muito os pacientes, eu estava falando aqui no começo, que eu perturbo, pergunto as coisas, aí ele fala, pode anotar aí, doutora, que na próxima consulta eu vou fazer tudo isso. Eu falei, você acha que não está anotado? Está anotado. E na outra consulta eu vou te perguntar. E aí, de novo, isso não é uma função só nossa, é uma função nossa, da parte multiprofissional aqui, mas também uma função do paciente, e eu ainda falo para ele que também tem uma função espiritual, tem que ser uma tríade na hora do tratamento. E se algum pé estiver cambaleando, o negócio não funciona. É isso, gente. Muito obrigada. Continuando a multidisciplinaridade, eu queria convidar a Juliana, que é enfermeira navegadora, e vai falar sobre o cuidado, onde começa o cuidado integrado, o papel da enfermagem, que para mim, pelo menos na nossa experiência, é crucial para que tudo dê certo. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a Brali pelo convite e aos meus colegas também pela troca que a gente teve de bastidor, e para falar de um tema que tem tanto impacto, né, na assistência dos nossos pacientes. Bom, então, falando de navegação e do papel da navegação da onquematologia, a gente tem essa definição da Associação de Enfermeiros Navegadores em Oncologia, que ele traz que é o processo de ajudar os pacientes a superar as barreiras do sistema de saúde e fornecer acesso oportuno a cuidados médicos e psicossociais de qualidade, desde antes do diagnóstico do câncer, durante todas as fases do tratamento. E aí, quando a gente pensa na jornada desse paciente, é um pouco do que a doutora já trouxe, né? A gente pode encontrar diversas barreiras durante esse tratamento, desde o momento do diagnóstico. E aí, pensando nessas barreiras, a gente tem algumas competências que a Oncology Nurse Society traz como importante para o papel desse profissional, sempre focando com esse paciente no centro do cuidado, mas que esse profissional ele tem habilidades de educação, comunicação, tenha conhecimento de questões financeiras e documentais, que ele tenha habilidades técnicas, que ele consiga fazer um trabalho de colaboração interprofissional, que trabalhe a sua comunicação. Enfim, aí a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas questões dentro das atividades. Por quê? Quando a gente pensa na navegação desse paciente onquematológico, eu preciso pensar que hoje, aí o doutor e a doutora já trouxe um pouquinho disso, eu ouvi uma vez numa palestra da Bruna Tirapelli que a gente tem vários Brasis dentro do mesmo Brasil.
E quando eu vou receber esse paciente no meu serviço, eu posso ter esses 3 cenários. Então, eu posso ter uma questão de fragilidade de acesso, por conta dos recursos da minha instituição. Eu posso ter uma instituição onde eu tenha recursos, mas isso não significa que o meu paciente não vai ter barreiras, inclusive barreiras sociais. E o que acontece bem frequente, né, principalmente no cenário da oncohematologia, é o tratamento longe da moradia. E todos esses pontos vai ter impacto na adesão do paciente ao tratamento. Eu ouvi uma vez de um psicólogo que eu admiro muito, que quando a gente planeja um cuidado de um paciente, a gente não pode esquecer que, na vida, a gente faz vários planos para a nossa vida, né? Então, a gente sonha o que a gente quer trabalhar, a família que a gente quer construir, e ninguém planeja ter um câncer. Mas é algo que vai mudar toda a sua história de vida. Então, quando a gente vai planejar o cuidado, e por que eu estou falando isso? Porque a navegação é o primeiro profissional que vai ter contato com todas essas questões e que vai ser aquele profissional que vai ajudar para que esse paciente ultrapasse essas barreiras, porque o mesmo cuidado que eu forneço, no sentido de acesso ao cuidado e minimizar essas barreiras em serviços como o do centro, eu vou ter que fornecer também das 2 extremidades. Então, é o profissional que vai reconhecer quais são os obstáculos que esse paciente pode encontrar desde o momento do diagnóstico. E aí, quando a gente pensa na navegação propriamente dita, a gente teve grandes avanços na navegação. Existem algumas questões da hematologia que a gente ainda está amadurecendo, porque quando a gente pensa no papel do navegador, ele veio muito construído no modelo do profissional americano e ficou muito forte na construção da oncologia sólidos. Na hematologia, a gente começou a construir por parte do acompanhamento dos pacientes em transplante de células-tronco. E aí a gente ainda entende algumas fragilidades quando a gente pensa nas hematos benignas e nas neoplasias malignas. Então, é algo que a gente ainda está fortalecendo no cenário da navegação de oncohematologia, mas hoje a gente vê papéis em diversas fases do tratamento. Então, desde o screening, então, a gente tem o papel da navegação com profissionais acompanhando através de programas de rastreamento, e aí a inteligência artificial tem ganhado grande espaço nisso. Então, hoje, a gente vê enfermeiros navegadores na parte de captação de pacientes, onde tem importantes papéis na identificação precoce de um possível diagnóstico oncológico. A gente já tem programas também estruturando a navegação na atenção primária, aí tem papel fundamental na questão da orientação, do screening, do rastreio desses possíveis diagnósticos e da educação em saúde desses pacientes. Pensando na parte do diagnóstico, então, a partir do momento que esse paciente ele evolui com diagnóstico oncohematológico, esse profissional ele vai ter um papel muito importante no monitoramento desses exames e de como esse paciente está evoluindo. Por muitas vezes a gente vê na prática, e a gente consegue entender o porquê que os estudos, como o Dr. Breno trouxe, de impacto na redução do tempo de início para tratamento, ou mesmo em outros marcadores de qualidade, porque é justamente um profissional que ele vai ter olhar pensando em todos os tempos que esse paciente ele pode ter para chegar a um tratamento ou mesmo fechar um diagnóstico. Então, às vezes, a gente vê colaboradores monitorando, por exemplo, exames e, antes mesmo da consulta, fazendo essa interface com o médico, caso identifique alguma alteração, a necessidade de algum exame complementar, já faz contato com o corpo clínico para que isso aconteça antes mesmo da consulta e a gente consiga ganhar tempo, porque tempo, principalmente no momento do diagnóstico, é muito importante para esse paciente. A identificação e medicação das barreiras de acesso. Então, como eu mostrei na imagem anterior, esse profissional, quando ele vai ter o desenho da linha de cuidado dele, ele precisa entender quais são as possíveis fragilidades que esse paciente pode encontrar durante o contínuo do tratamento. E aí, aqui, eu deixo um alerta. A importância de, enquanto gestão, enquanto serviço de saúde, a gente ter protocolos de navegação muito bem desenhados, onde a gente tenha a descrição de papéis e responsabilidades, porque esse profissional, o navegador, ele vai ser o responsável por acompanhar esse paciente no contínuo do cuidado durante toda essa jornada, né, mitigar alguns fatores de risco, mas ele não é responsável por determinadas áreas. E aí é um desafio enorme a gente fazer essa construção de interface com os mais diversos níveis de atendimento que esse paciente perfaz durante a jornada de tratamento dele. Então, para que esse profissional ele consiga ter a entrega, é importante que a gente, enquanto instituição de saúde,
tenha esses protocolos, essas linhas de cuidado muito bem desenhadas. Outro ponto importante também desse profissional, já desde o momento de diagnóstico, é a gente entender qual que é o cenário que esse paciente está inserido. Porque, como eu falei, por muitas vezes esse paciente ele trata conosco, mas ele volta para a realidade da onde ele fazia um segmento, por exemplo, antes de um transplante de medula. E aí, qual que é a realidade desse serviço? De como que, de forma madura e ética, eu vou construir as pontes com esse serviço que vai receber esse paciente de volta? Porque o meu acompanhamento enquanto serviço por centro transplantador não termina no momento que o paciente volta para casa. A gente sabe que tem um long-term follow-up, a gente sabe que a gente vai precisar acompanhar esse paciente. Como que a gente faz essa interface com o serviço que vai receber esse paciente? E mais do que isso, mesmo que esse paciente faça acompanhamento no nosso centro, por muitas vezes o exame dele ele faz em outros serviços, o atendimento numa unidade de emergência em outro serviço. Como que a gente constrói essas pontes para que esse paciente tenha segurança durante essa jornada? Porque de nada adianta a gente construir os nossos protocolos de assistência dentro da unidade onde esse paciente está internado, ou mesmo do ambulatório onde ele faz uma consulta médica, se os outros serviços por onde esse paciente permeia, eu não tenho protocolos também bem estruturados e eu não tenho essa interface com a equipe que faz o segmento desse paciente. E isso é importante eu reconhecer desde o momento do diagnóstico, para que eu consiga construir esse elo, né, essa relação com as demais equipes que vai fazer esse segmento desse paciente. As questões relacionadas com a coordenação de cuidado, então, por que os estudos demonstram, né, a diminuição do tempo quando a gente tem a atuação do enfermeiro navegador? Porque, como eu falei, é aquele profissional que vai ter o olhar direcionado para as possíveis barreiras que esse paciente vai encontrar, tanto de questões sociais, como questões institucionais, questões burocráticas, que a gente sabe de tempo de liberação de exame, de lógica de tempo para internação. Então, é aquele profissional que não é que ele vai fazer com que a autorização libere esse exame mais rápido, por exemplo, a realização desse exame mais rápido, mas é o profissional que vai fazer a interlocução com o centro de com o setor de autorização, para que as coisas aconteçam de forma mais facilitadas. Então, por isso que, repito, a importância da gente, enquanto instituição, ter a maturidade da construção desses protocolos para que esse profissional, de fato, consiga executar o seu papel. O acolhimento e a interface com as áreas, e aí um outro ponto de atenção, a gente fala muito sobre as hard skills desse profissional, então, quanto que é importante esse profissional ter um conhecimento técnico, pensando em toda a complexidade do que ele vai enfrentar no sentido de manejo de sintomas, de orientação de tratamento, identificação e monitoramento desse paciente, mas é um paciente que faz interlocução com muitas áreas e com muitos serviços, né? Então, a importância da gente trabalhar também as soft skills desse colaborador, para que, de fato, ele consiga fazer essas interfaces. Durante o tratamento em si, então, é aquele profissional que vai manter a coordenação do cuidado, fazendo essa interface com as áreas de apoio que esse paciente transita. O monitoramento e as interfaces, né, também com os outros serviços, e aí cada instituição faz a estruturação desse perfil de navegador. Então, a gente tem navegadores que têm um olhar mais clínico, a gente tem navegadores que têm mais o olhar para as questões administrativas, mas, repito, a importância de, enquanto instituição, a gente estruturar isso para que a gente consiga, de fato, executar esse papel. A educação em saúde, lembrando que, como foi citado, é importante a gente pensar que não existe uma receita de bolo, não tem como a gente definir um protocolo de qual é a melhor estratégia, porque cada paciente é um. E quando a gente pensa no cenário da oncohematologia, o mesmo paciente que a gente encontrou no diagnóstico provavelmente não vai ser o mesmo paciente que a gente vai encontrar durante o tratamento, principalmente quando a gente fala de doenças que elas têm uma variação muito grande de tratamento, de quando você indica o tratamento, se você vai monitorar, como que vai ser estruturado esse acompanhamento. E, repito, né, cada paciente ele lida com essas questões de uma forma diferente. Então, é importante que a gente tenha nos nossos documentos o macro de o que tem que ser feito, mas que esse profissional ele tenha condições e sensibilidade de entender quais são as particularidades e as necessidades de cada paciente e família. E sempre lembrando da importância da gente colocar o paciente no centro de cuidado e empoderar ele, né? Ele tem total responsabilidade em como as coisas vão acontecer durante todo o tratamento dele.
E as questões relacionadas com o gerenciamento de sintomas, né? E na parte de sobreviventes, então, a questão do follow-up, e esse é um grande desafio que a gente tem na navegação, porque muitas vezes os nossos protocolos eles estão estruturados para fazer esse acompanhamento durante o tratamento em si, diagnóstico, mas a gente ainda tem fragilidades nas questões do acompanhamento a longo prazo, principalmente quando esse paciente ele faz segmento em outros serviços, mas isso é fundamental que a gente, quando começa a estruturar os nossos programas de navegação, a gente já tenha o olhar de quem é o nosso paciente, quais são as portas de entrada desse paciente, como que a gente vai estruturar o nosso segmento pós, porque é neste momento que a gente também encontra muitas fragilidades, né? E esse paciente, por muitas vezes, ele constrói um elo de confiança muito grande com a equipe que está fazendo o segmento de um transplante, por exemplo. Eu já tive situações na prática de pacientes que transplantou conosco, voltou para outro estado, e o elo de confiança dele com a equipe era tão grande que, no momento que ele foi para o pronto-socorro, ele fez contato com a navegação. Olha, o médico já me atendeu, mas eu queria que o médico de vocês fizesse contato com o médico daqui, porque eu me sinto mais seguro. E eu acho que é isso, não é invadir o espaço um do outro. É entender que a gente é uma equipe e que a gente está fazendo, criando estratégias para que a gente faça o acompanhamento desse paciente da forma mais segura. E aí, já para finalizando, eu trouxe esse artigo que fala sobre o impacto da navegação no acompanhamento de pacientes da oncopediatria. Nesse caso, foi feito um estudo com acompanhamento de 15 pacientes em investigação diagnóstica e 15 pacientes já diagnosticados, e o objetivo era identificar as barreiras que esses pacientes encontravam dentro da instituição e, após isso, construir um programa de navegação para esses pacientes. Então, como resultado, as barreiras encontradas foram relacionadas com conhecimento sobre o diagnóstico, sobre como que seria o tratamento e a complexidade do cuidado, e relacionados com serviços de saúde, como essa entrega era feita durante essa jornada de tratamento. Então, foi feita a construção de um programa de navegação, focando nessas barreiras que foram encontradas, e aí, como resultado, que aí é um pouco do que o doutor já trouxe, que os estudos mostram, é que, para aqueles pacientes que entraram após o programa de navegação, a gente teve uma redução de 49,7 dias para 16,6 no tempo do diagnóstico e de 49,1 para 23,6 dias para início do tratamento. E, fora isso, as questões relacionadas com o abandono de tratamento diminuiu de 50% para 38%. E aqui é só um exemplo de muitos artigos que a gente tem falando sobre os resultados que uma navegação bem consolidada traz. Então, para finalizar, quando a gente pensa, né, no cenário da navegação em doenças onquematológicas, a gente precisa lembrar que ela é uma doença que ela cursa de forma diferente e variável ao longo do tratamento. A gente tem uma doença que traz vários sintomas para esse paciente, né, e também questões relacionadas ao tratamento. A gente teve grandes avanços no cenário da onquematologia, então, eu acho que a gente nunca viveu nos últimos anos, né, tantas aprovações como a gente tem tido, e isso faz com que a gente, como a doutora falou, a gente precise ter olhar sobre essas novas complicações que a gente vai precisar manejar, e é uma área que precisa muito dessa interface entre as áreas. Só que eu só consigo propor uma navegação de qualidade se eu tenho a construção dessas linhas de cuidados de forma bem estruturada, para que esse paciente ele tenha a coordenação de cuidado dele durante toda a jornada. Importantíssimo que a navegação, já desde o começo, tenha um olhar sobre os indicadores de resultado e desfecho, porque, a nível de gestão, a gente consegue mostrar o impacto financeiro, o impacto pensando em qualidade percebida, em experiência do paciente, questões de redução de internação, acesso a serviços de pronto atendimento. Então, são indicadores que são importantes a gente monitorar. E a navegação ela possibilita que a gente fortaleça as nossas estratégias também de interface entre as áreas e de desenvolvimento de toda a equipe. Essas são minhas referências. Obrigada. Pessoal, para passar a próxima fala, só deixar umas reflexões para vocês, que são dados reais, né? A partir dos 50 anos, o ser humano vai perdendo massa muscular 1% ao ano. Então, no paciente idoso, enfrentaremos pacientes com diagnósticos que estão sem massa muscular e que isso vai ter impacto com desfechos ruins
nos tratamentos, no transplante. Existem dados mostrando complicações cardiovasculares nos pacientes que têm sarcopenia. Mas a obesidade também é um problema, e é um problema mundial. A obesidade tem um impacto prognóstico em diversos tipos de câncer, independente da idade, porque crianças obesas têm desfecho pior com leucemia linfoblástica. Ou seja, a nutrição, tanto para aumento de massa, como para o cuidado da obesidade e do sobrepeso, é super importante. E para aprofundar nesse assunto e o impacto que um suporte nutricional pode ter na vida do paciente e que possa permitir que eu consiga fazer toda a linha do cuidado desses pacientes oncológicos, eu vou convidar a Gisele, que vai falar sobre a nutrição dos nossos pacientes. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Obrigada, Brali, aos meus companheiros aqui de mesa, Dr. Breno. Bom, a primeira coisa que, depois de tanto que a gente viu aqui como é complexo o tratamento do paciente, né? Eu vou falar de uma coisa que eu não gosto muito, que é cuidar da parte alimentar do paciente. Então, como é cuidar da alimentação? A primeira coisa que a gente tem que pensar é, esse paciente já chega com muitas deficiências, muitas vezes, não em decorrência da doença, mas em decorrência do seu próprio estado nutricional e do seu estilo de vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quem é esse paciente. Então, realmente olhar para o paciente. O que eles mais dizem para nós é, só olham para a doença, não olham para mim. Então, essa fala me impacta bastante. Então, olhar para o paciente é a primeira coisa. E a alimentação, gente, não é uma coisa fácil. Eu digo que tomar um remédio é chato, ter horário para tomar um remédio, que a gente sabe que vai ter efeito colateral é chato, mas e a alimentação? Eu tenho meus hábitos, eu tenho meus tabus, eu tenho minhas preferências, eu tenho a minha regionalidade, eu tenho minha família que tem esses hábitos. Então, a gente precisa entrar na vida do paciente. Não é o paciente entrar no tratamento. É o nutricionista oncológico entrar na vida do paciente para que a gente possa propor um tratamento. Então, a primeira coisa é entender como vai ser toda essa jornada do paciente, por onde ele vai passar, por quais tipos de tratamento e o que ele pode enfrentar lá na frente. E como bem falado pelo Dr. Breno, a primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre a composição corporal. Como está o estado nutricional desse paciente. A sarcopenia é um problema que é a falta de massa muscular, a perda de massa muscular ou a perda da capacidade dessa massa muscular. Hoje os estudos já mostram que a perda dessa massa muscular ou a sarcopenia, ela aumenta a toxicidade aos tratamentos e ela diminui a performance do paciente, fora que tira qualidade de vida. O paciente durante o tratamento quer fazer os passeios, quer viajar, quer ter a rotina de trabalho dele. Como que a gente vai proporcionar saúde se ele não consegue levantar da cama porque ele está fadigado? E muitas vezes, ele é tudo, até oncológico. Então, a gente tem que ver as doenças de base que ele já carrega, o estilo de vida que ele carrega, para entender essa sarcopenia. Antigamente, a nutrição oncológica começava a tratar o paciente quando ele começava a dar problema, quando ele começava a não querer comer, quando ele começava a perder peso e a toxicidade aumentava. Hoje, a gente precisa olhar esse paciente logo ao diagnóstico, a gente tem que prever o que vai acontecer. E muitas vezes eu escuto de colegas, mas ele não está perdendo peso, ele está se alimentando bem ainda. Você já olhou a jornada dele? A jornada que esse paciente vai percorrer, em algum momento ele pode ter alguma fragilidade. Então, detectar essa questão da sarcopenia já no começo e tratar ou prevenir é o que a gente prioriza durante o tratamento. E, em contrapartida, a gente pensar sobre a obesidade. Muitas vezes o paciente fala, vai ser até bom, eu vou perder um pouco de peso durante o tratamento. O médico me diz que eu vou perder peso e isso vai ser bom para mim. Mas eu falo, peraí, a partir de agora a gente não fala mais de peso. A gente fala de massa muscular e de gordura corporal. Controlar a gordura corporal, reduzir gordura corporal, a gente diminui toxicidade, aumenta a eficácia do tratamento. Falar em perda de massa muscular, a gente aumenta a toxicidade e diminui a eficácia do tratamento. Então, a partir de agora eu vou ganhar massa muscular e eu vou controlar ou
perder gordura corporal e reduzir a gordura corporal. Nós já temos protocolos específicos e diretrizes falando sobre o poder da sarcopenia e a prevenção, tudo que a gente precisa fazer. Então, estratégias de dieta, estratégias de suplemento, estratégias, inclusive medicamentosa. Quando o paciente tem muita toxicidade e eu preciso nutrir, eu tenho que chegar para os médicos, para os oncologistas, para os hematologistas e falar, olha, eu não estou conseguindo alimentar. Ele está muito inapetente, ele está deprimido, ele está muito fadigado. Eu preciso de um suporte medicamentoso, porque só a alimentação, só o suplemento não se faz mais necessário. A gente não consegue perfazer tudo o que ele precisa. Como que eu vou alimentar um paciente que está com dor, que está com mucosite, que está fadigado e que está fora do ambiente alimentar dele? Ainda foi imposta uma dieta que ele precisa seguir, porque senão ele vai alimentar o câncer, que é tudo isso que falam para ele. Não come porque alimenta o câncer. Não come porque você vai estar prejudicando o seu tratamento. Espera aí. E o alimento que vai nutrir as células saudáveis dele? Afinal de contas, ele tem mais células saudáveis do que células doentes. Então, tratar e prever essa sarcopenia, inclusive no obeso, que existe o obeso sarcopênico, que é aquele que tem muita gordura corporal e pouca massa muscular, que é o pior ainda, é aquele que está camuflado. A gente precisa avaliar. Ferramentas para essa avaliação nutricional nós temos tanto intra-hospitalar quanto extra-hospitalar, tanto da parte de enfermagem, que pode fazer essas avaliações prévias e nos munir de resultados para que a gente avalie esse paciente precocemente e faça a intervenção, como também os próprios nutricionistas, geriatras também, que às vezes agem ao nosso lado para que a gente possa trabalhar com esses pacientes. E aí, como agir? São várias linhas de tratamento que o paciente vai ter. Ele pode ter uma quimioterapia, uma imunoterapia, tem os imunobiológicos, que a gente já sabe que tem muitos efeitos colaterais também, ainda estamos desvendando, e a terapia CAR-T-cell. A gente precisa olhar para sintomas, para a nutrição, como nutrir esse paciente como ser humano, quais os nutrientes que vão faltar mediante aquelas drogas. Então, cada droga utilizada vai depletar um tipo de nutriente, e a gente precisa pensar em macro e micronutrientes, vitaminas, minerais, carboidrato, proteína. E, além de tudo, manejar a consistência e manejar esses hábitos alimentares. Colocar esse paciente na linha não é fácil. É aquele famoso vovô com mieloma múltiplo que fala, mas eu comi assim a vida inteira. Por que eu vou mudar agora? Nós temos que entrar na vida dele, fazer pequenas mudanças que tragam benefícios. Como eu vou tirar algo que traz prazer para ele, se ele não tem mais prazer em se alimentar? Se a alimentação é um tormento? Não tem como. A gente precisa entrar na vida dele, adaptar, para tanto nós termos o resultado que a gente precisa, quanto para esse paciente também entender que a alimentação não é mais um tormento. E uma chave que a gente hoje trabalha muito desde o início do diagnóstico é a composição da microbiota intestinal. Nós já sabemos que a microbiota intestinal altera na doença, ela altera devido a cada tipo de tratamento. Hoje a gente já tem assinaturas microbianas frente a cada linha de tratamento para entender aí o que a microbiota intestinal sofre e como ela precisa estar para responder a essas drogas todas, a esses quimioterápicos e a imunoterapia. O grande boom do intestino, aí da microbiota intestinal, foi quando começamos a usar as imunoterapias. Mas depois também se estendeu para os quimioterápicos e, inclusive, para a terapia CAR-T-cell. Se o paciente não tem uma microbiota intestinal proficiente, a gente não vai conseguir os resultados desejados. Só que microbiota intestinal não é tomar probiótico. Microbiota intestinal começa no alimento. Né? Não tem como medicar, suplementar um paciente se ele não tem a base. Ele vai tomar o probiótico vai morrer e não vai adiantar nada. E ele vai gastar dinheiro. Eu brinco que o paciente vai ter um cocô super rico, vai estar cheio de probiótico, mas ele não vai ter. Começar por essa alimentação. A gente já sabe, então, que avaliar essa microbiota, fazer as intervenções com base alimentar, fazer as mudanças propostas, avaliar quais as mudanças essa microbiota tem frente à doença, ao tratamento e à fase da vida. E depois avaliar o que a gente precisa para ele ter uma melhor resposta. Então, sim, através da alimentação a gente busca uma melhor resposta a cada tratamento? Sim, a nutrição já trabalha com isso. E já sabemos que a microbiota é lesada, temos já composição dessas microbiotas, quais bactérias são essenciais e quais estão depletadas nesse paciente. E volto a dizer, estratégia alimentar. Exemplo, teve um paciente que eu pedi para ele comer 2 maçãs verdes por dia. Aí eu fui quebrar a cabeça para colocar suco de maçã, maçã chip, maçã no purê, maçã assada. Ou seja, a gente tem que inventar, porque eu precisava de 2 maçãs verdes por dia, porque eu precisava da inulina que tinha em 2 maçãs verdes.
E ele não podia enjoar, eu precisava de mais de 40 dias com essa suplementação através de um alimento. Então, o papel da suplementação, aí também já entrando um pouco na parte de suplementação, que é um grande gap, é individualizada. O paciente quer tomar de tudo porque é bom, vitamina é bom, suplemento é bom. Não, hoje a gente já sabe que carência de nutriente piora a performance do paciente, piora o estado nutricional, piora o metabolismo. Excesso pode causar uma ação antioxidante excessiva e pode interagir com o tratamento oncológico também. Então, é deixar ele no equilíbrio, nem carente dos nutrientes, dos micronutrientes principalmente, e nem com excesso. Não é porque é vitamina, porque é suplemento, que faz bem para todo mundo. Trabalhar interações. Então, trabalhar esses alimentos, trabalhar principalmente o papel da suplementação individualizada. Proteínas, que são o alvo do nosso tratamento, para que a gente tenha o equilíbrio da massa muscular, o funcionamento do sistema imune. O papel das vitaminas, como vitamina D, ômega 3, minerais essenciais, e pré e probióticos, quando necessário. Ou seja, cada protocolo e cada terapêutica do paciente vai exigir uma suplementação individualizada e discutida com os médicos. Isso vale muito a ressaltar também. E não podemos esquecer de que hoje a gente não fala mais só de micro e de macronutrientes. Hoje a gente fala de compostos bioativos também. São as cores, aqueles compostos com ação anti-inflamatória, antioxidante, que vão alterar, trazer um benefício ao nosso metabolismo. No caso das doenças oncohematológicas, os polifenóis presentes nos vegetais, principalmente em frutas, em verduras, o resveratrol, principalmente aí nas uvas, nas frutas de cor escura, e a cúrcuma ou a curcumina também que a gente utiliza. Primeiramente, tudo isso em forma de alimento, e depois, se necessário, a gente discutir e avaliar a possibilidade da intervenção. E, para finalizar tudo isso, que parece simples e não é, a gente montar protocolos, eu não gosto da palavra protocolo, mas ter protocolos integrados com a equipe de enfermagem, com a psicologia e com os hematologistas. Porque o que eu faço, eles precisam saber e eu preciso do suporte. Eu não consigo nutrir e ter um alvo terapêutico na alimentação se o paciente não consegue se alimentar, se ele tem sintomas, se ele está deprimido, como que eu alimento o paciente, se o problema dele não é falta de apetite pela toxicidade, é falta de apetite por conta de uma depressão ou de uma ansiedade. E a enfermeira navegadora que orquestra tudo isso, a hora de mandar para cada profissional, para que a gente tenha esse olhar 360. Então, não tem como o nutricionista andar sozinho. Uma andorinha só, eu falo que não faz verão. O nutricionista não vai alimentar ninguém se junto a gente não tiver a equipe e todo mundo entendendo quais são as necessidades desse nutricionista. Afinal de contas, a gente vai ter desde o paciente que vai chegar com uma excelente performance status, tem uma alimentação maravilhosa, está eutrófico, cheio de massa muscular. E a gente também vai pegar aquele idoso que está sarcopênico, polimedicado e que precisa de toda a atenção. Então, alimentar não é fácil, e ainda mais quando a gente quer nutrir e também quer olhar um pouco para esse alvo terapêutico dele. Obrigada. Obrigado, Gisele. Como vocês puderam ver, a gente já falou da parte médica, do como já abordamos os pacientes, como a gente traça uma linha de cuidado, como a gente chama a enfermeira navegadora para participar e cuidar dessa linha de cuidado para que não escape nada ela no centro da navegação do paciente, Depois falamos da importância de alimentar esse paciente corretamente para evitar tanto um lado como o outro, como a sarcopenia, como a obesidade, e como melhorar o paciente e melhorar seus desfechos. Mas muitas vezes esquecemos da saúde mental do paciente e da família, que é um suporte básico para que ele não abandone o tratamento e que ele tenha vontade de vencer. E aqui estamos, como diz o evento, todos juntos para vencer o câncer. E como podemos melhorar a saúde mental desse paciente ou apoiá-lo nessa jornada? Aqui eu convido o Caio, que vai falar um pouco sobre sua experiência e o que ele consegue fazer com os nossos pacientes. Bom, gente, vamos lá, vamos começar aqui. Primeira coisa que eu queria fazer é agradecer. Eu acho que uma sala cheia, isso é muito legal. Mas também agradecer as pessoas dessa mesa. Eu acho que essa mesa ela diz muito, porque é isso que a gente vê no hospital, num centro de tratamento.
mas também porque a gente, enquanto profissional, a gente não é nada se a gente não tem gente boa do nosso lado. Se não fosse o Breno, principalmente o Breno e a Juliana, que me ensinaram, eu acho que a ser o profissional que eu sou hoje. Eu acho que se a gente não tem pessoas que fazem esse papel por nós, a gente não chega em lugar nenhum, porque a gente não chega sozinho. Então, eu acho que isso também é um convite para quem é da psicologia, porque psicólogo é uma raça que acha que consegue fazer tudo sozinho, e é uma grande mentira. Tá? Porque a gente foi treinado para isso, né? A gente foi treinado para atender apenas o paciente e sair correndo. Isso não se faz quando a gente pensa em oncohematologia, quando a gente pensa num trabalho multiprofissional, da mesma maneira que essa galera achava que fazia muita coisa sem psicólogo. Não faz também, tá? Só para avisar. Bom, então, gente, para a gente começar e falar aqui um pouquinho do papel da psicologia, mas para além do papel da psicologia, eu gosto de pensar no papel das emoções. Então, é muito importante que a gente saiba que os 2 grandes motes da saúde mental, como todo mundo já sabe, agora a gente está na moda, na crista da onda, todo mundo agora se orgulha, bate no peito e fala, eu tenho o meu psicólogo. Antigamente, todo mundo falava, nossa, não sou louco, não vou fazer, não preciso. E eu acho que com o boom da pandemia, a gente tem pensado mais em saúde mental. E esses 2 grandes motes, eles estão muito presentes, mesmo quando a gente pensa no tratamento do paciente oncohematológico, né? Então, quando a gente pensa em sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, algumas ramificações desses sintomas, então, algumas compulsões, por exemplo, ou quando a gente pensa em reações de estresse, medo, isso tudo são ramificações ali do que a gente chama de ansiedade, né? É que hoje, como isso entrou no senso comum, todo mundo chama ansiedade, estresse e medo, por exemplo, com nomes diferentes, né? Mas todos acabam afunilando para esse lugar. E é muito do que a gente vê do que acontece com o paciente. Então, esses são os 3 pontos que a gente consegue ver pensando na saúde mental do paciente, ou seja, é toda a jornada dele. É quando tudo começa, quando ele recebe um primeiro diagnóstico, quando ele tem o primeiro contato com o diagnóstico. E hoje em dia, gente, diagnóstico não acontece mais na mesa do Breno, na mesa da Natália, né? Ou seja, quando o médico chega e fala, você tem câncer. Não, o diagnóstico começa quando a pessoa pega o exame dela, joga num site de busca e ali ela descobre que ela tem algo grave. Ali a ansiedade já começa, a ansiedade começa no sintoma, a ansiedade e medo não vão começar quando o médico fala, é câncer. Isso começa antes. Por isso que é muito interessante pensar que chamar um psicólogo já no começo já é uma boa prática em saúde. Por quê? Porque quanto mais cedo a gente trata emocionalmente de um paciente, melhor é a adesão dele e melhor é a caminhada dele durante o tratamento e no desfecho clínico dele. A gente tem artigos que comprovam isso, principalmente quando a gente fala, por exemplo, sobre a atuação da psicologia em catástrofes e desastres. Por exemplo, quando uma família é atendida num acidente de avião, no dia que o acidente acontece, os efeitos emocionais e as reações ao luto, por exemplo, são muito melhor adaptadas do que uma pessoa que só vai receber esse tratamento depois do velório, vai receber esse tratamento num outro momento. Então, isso é comprovado. Eu acho que a gente já chegou no momento de falar assim, não, eu vou ver se eu chamo o psicólogo, talvez esse não precise. Todo mundo pode precisar, pelo menos, de uma avaliação. Porque, às vezes, aquele paciente que está ok na nossa frente, ele só sabe disfarçar bem. Não significa que ele esteja bem. E existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Outra coisa muito importante do impacto do diagnóstico é a comunicação de notícias difíceis. E isso não é só médico que tem que saber comunicar. Às vezes, o enfermeiro que entra num leito já comunica só pelo jeito como ele entra, o que ele fala e como ele olha para o paciente. Isso já é comunicação. Vai numa consulta com a Nutri vai fazer a avaliação dela, ela fala, essa quimioterapia aqui que o senhor está usando, ou está fazendo. E aí, aquele idoso que a família não contou, porque a família adora fazer isso, né? Fica atrás da gente falando, não conta, não fala, né? E aí ele descobriu pela Nutri que entrou. Comunicação de notícia difícil é
uma condição sine qua non para trabalhar em saúde, como você comunica, falar sobre pausas, sobre formas de falar. Existem protocolos que ajudam nesse processo. Muitas vezes não é você que vai comunicar a notícia inteira, porque isso é uma função do médico. Mas como que você se alinha com a sua equipe para atender um paciente? A comunicação ela também é não verbal, tá? E isso impacta muito nas questões emocionais do paciente, principalmente no começo da jornada dele. A gente também fala das reações emocionais próprias do tratamento, então a gente também está falando desse paciente, das questões emocionais dele, mas tudo aquilo que o corpo não prevê. O que eu quero dizer com isso? A gente passa uma lista para o paciente falando, essa quimioterapia que você vai usar vai fazer XYZ com você, tá? Muitos pacientes podem somatizar e aquelas reações são exacerbadas às vezes, ou seja, são questões emocionais que precisam de tratamento, tá? Então esse ponto muitas vezes a gente não leva em consideração, a questão da somatização, e eu acho que essa é uma grande relação com o corpo que a gente pode ver com esse paciente. E claro, existem aspectos emocionais diante dos desfechos clínicos, daquele paciente que tem uma morte próxima, muito provavelmente, do paciente crônico, ou seja, o paciente que vai conviver com a doença dele até o dia dele morrer e que talvez ele não morra de câncer. Isso é muito importante dizer. E o paciente que cura, porque quando o médico fala, au revoir, deu tudo certo, segue o baile, para ele, às vezes, ele tem questões emocionais que vieram de todo o processo do tratamento, de toda a jornada dele, tá? Então, para além dessas questões que eu trouxe para vocês aqui, o que é muito importante de saber? Que é importante que vocês saibam como chamar o psicólogo e por quê. Então, quanto mais cedo, melhor. Intervenção precoce ajuda. Um profissional especializado, então, de novo, adoro falar isso nas palestras e aquilo. Não é a psicóloga boazinha, é a psicóloga especialista, tá? Quando da presença de reações emocionais exacerbadas, ou seja, existe uma tristeza esperada, existe uma ansiedade esperada, mas quando isso passa do limite que pode quebrar a adesão ao tratamento também, quando a adesão fica prejudicada, a gente também tem que chamar esse profissional, tá? Ou seja, muitos pacientes desistem no meio do caminho. Por quê? A desistência ou a adesão total, ela é psicológica, ela é emocional. Se você não está tratando de alguém emocionalmente para aceitar o que vai vir para ela, está tudo errado, tá? E quando também, né, a gente fala de familiares, os familiares, se não tratados, eles são um efeito dominó. O que eu quero dizer com isso? Se a gente não cuida da família, invariavelmente as emoções do paciente estarão prejudicadas. Uma família é uma boa base. Se essa base não está firme, todo mundo cai, tá? Então, psicólogo para a família também. E claro, quando das modificações dos planos terapêuticos propostos, das intercorrências, algo que acontece muito no paciente com transplante, faz, por exemplo, um transplante de medula. Ou seja, todo dia é uma grande novidade, né? Então, é muito importante que a gente consiga tratar disso e saber que essas novidades existem. Bom, e claro, né, gente, o suporte da família é muito importante. A família é aquilo que eu falei para vocês, cuidar da família do ponto de vista emocional, dessas demandas, sensações de ansiedade, ali, de depressão que essa família pode trazer, é muito importante. Por quê? Porque a gente vai deixar essa base mais sólida. Dentro de um núcleo familiar, quando uma pessoa que a gente ama tem câncer, todo mundo tem câncer. O que é um caso, um paciente para o Breno, para o Caio, são 5, 6 pacientes. Né? Então, isso é muito importante de pensar. O psicólogo, às vezes, tem que chamar aquela mãe e falar, vem aqui para fora. Porque o filho está bem. Às vezes, é o paciente que é a pessoa que sustenta a família inteira emocionalmente. É ele que está lá sofrendo. Vem aqui mãe, vem aqui pai, vem aqui vó. Né? Então, a família ela tem que ser uma aliada e ela também ajuda na adesão ao tratamento. Então, é importante também que a gente prepare emocionalmente a família para o que vai acontecer. Informação, tanto para o paciente quanto para a família, é intervenção e é suporte psicológico. Quanto mais informado, mais estofo psíquico eu tenho para enfrentar o que vai aparecer. Tá? E, claro, a gente também tem que verificar os sintomas de estresse do cuidador, e de tudo ali que essa família vai sofrer, porque a família também perde autocuidado. Tem gente familiar que não toma banho, que fica ali com o paciente porque ele acha que ele não tem tempo de fazer isso. Tá? E, por fim, aqui concluindo para vocês, né? Como falei, intervenção precoce é uma receita para o sucesso?
99% dos casos, sim. Tá? Cuidado especializado, procurem um psico-oncologista. Vocês, dos centros oncológicos de vocês, ali, na hora de fazer uma vaga para o RH, procura um psicólogo que fez residência, um psicólogo que tem certificação, né? Isso é muito importante. A psico-oncologia com a equipe multidisciplinar foi aquilo que eu falei para vocês. Isso não se faz sem o psico-oncologista. Ou seja, a gente tem que ter ali uma linha de cuidado e também pensar em reuniões frequentes para que todo mundo consiga discutir, para ter um alinhamento de conduta para tratar melhor do paciente e da família. Isso vai fazer com que paciente e família também tenham ali uma melhor experiência e que se sintam bem emocionalmente. E, por fim, os efeitos desses cuidados emocionais que estão para as pessoas que estão no entorno, né? Então, cuidado emocional à família, mas também à equipe. Por exemplo, é importante que essas pessoas também façam as suas terapias fora. É importante que dentro dos centros tenha um psicólogo do colaborador, que não é o psicólogo da equipe, é um psicólogo que cuida da equipe. Isso é uma boa prática na atualidade. Aqui estão os meus contatos. Obrigado pela escuta. Obrigado, Caio. Eu queria aqui abrir agora para perguntas, seja no microfone aberto ou pelo QR Code que vão colocar em tela, super importante. Fiquem à vontade em perguntar, tirar dúvidas ou algum comentário ou experiência que vocês tenham, porque eu acho que a interação é super importante e super enriquecedora, né? Mas para ir quebrando o gelo e começar alguma discussão, eu queria perguntar para vocês, panelistas, quais as barreiras que ainda dificultam a implementação de um cuidado multidisciplinar e coordenado no Brasil. A Ju falou que dentro do Brasil existe vários Brasis, dentro de São Paulo existe vários São Paulos, né? Várias realidades. Para vocês, quais são as barreiras que hoje enfrentamos? Bom, vou começar então, só em ordem da fila. Acho que realmente a gente tem uma questão de acesso monetário, né? Acesso em relação aos tipos de saúde que a gente tem no Brasil. Mas eu também acho que a gente tem muito, ainda até puxando o gancho do que o Caio estava falando, muito preconceito do paciente. Porque, assim, toda vez que a gente dá um diagnóstico, né, difícil, oncológico, o paciente fala: o que eu posso tomar para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? Aí, primeiro que ele quer um remédio, né? Eu falo que ele quer pó de plim-pim-pim. Mas toda vez que a gente fala, precisa mudar isso, precisa fazer... Aí já é muita mudança, ele também já não quer. É muita coisa. Então, ele não quer mudar a alimentação, muitas vezes. Ainda tem realmente muitos que vão achar que não são loucos, então não precisam de psicólogos. Ainda tem muitos também que acham que eles têm que lidar sozinhos com isso, né? Então, parece que você chamar um profissional que é especializado, para eles é como se fosse ele se sentir insuficiente, né? Eu preciso de alguém para me ajudar a lidar com isso, eu não consigo lidar com isso sozinho, ou mesmo com a família. Eu acho que também ainda tem muita questão relacionada a preconceito do próprio paciente. Eu concordo e vou levantar um outro ponto, né, até para a gente criar discussão. Vou falar um pouco da área da nutrição. A nutrição também tem especialidades, né? Então, a gente respeitar, assim como o Caio disse sobre o psico-oncologista, o nutricionista oncológico, ele está preparado para os tratamentos, para o que não pode, para o que o paciente quer tomar, para o que ele precisa. Então, a gente respeitar essas especialidades, eu não sei cuidar de um atleta, eu posso acabar com a carreira de um atleta com uma simples prescrição errônea que eu fizer na dieta dele. Então, a gente entender isso. É claro que dentro do Brasil tem muitos Brasis e tem lugar que nem nutricionista tem, quanto mais especializado nas áreas. Mas, assim, o cuidado básico, sim, eu acho que todo nutricionista está preparado para fazer, mas quer ter uma especialidade maior, você quer investir um pouco mais naquele paciente no tratamento, ou você conhece, ou você não mexe. Então, o que eu digo muito quando não tem especialista nas regiões e me perguntam, eu falo: quer cuidar do seu paciente? Você não é especializado? Cuida da massa muscular e cuida da gordura corporal. Você já vai estar fazendo demais pelo seu paciente sem ter que prescrever suplemento e sem ter que fazer grandes coisas. Não precisa inventar a roda. Eu acho que é entender esse olhar especialista também, que acho que a gente precisa desenvolver um pouco mais.
Concordo com o que foi trazido, mas eu gostaria de acrescentar também a questão da comunicação na transição de cuidado. Eu acho que, mesmo com todos os avanços que a gente teve nas discussões de navegação e nas estruturações de como a gente faz isso, a gente vê que a gente ainda tem muita fragilidade. E o quanto que o paciente ele acaba ficando perdido nessa jornada. Então, às vezes, a gente vê que, por uma falha de comunicação numa alta hospitalar, isso impacta no segmento dele no ambulatório. Por uma falha de comunicação com o setor de autorização, isso impacta na sequência do tratamento dele. Então, eu acho que esse ainda é um ponto que eu vejo como frágil no segmento desse paciente. Eu acho que, assim, quanto na questão de barreira, né, eu acho que tudo isso que vocês falaram são coisas muito importantes, mas, assim, às vezes é muito importante que a gente entenda minimamente da profissão do outro para falar, olha, você precisa disso, sabe por quê? Por conta disso. Que a gente consiga apontar, porque às vezes a gente fica muito naquela coisa de, você precisa. E fica uma coisa meio uma névoa, né? Então, assim, muitas vezes o paciente e a família não entendem o porquê e trazem esses preconceitos que são socialmente já construídos, né? Principalmente da psicologia, né? Então, a psicologia traz a coisa do louco, né? Que eu acho que hoje tem se desmistificado, mas é dizer assim, olha, é por conta desse momento que você está passando. Viver um câncer não é fácil para ninguém. Por que seria fácil para você? Sabe? Então, coisas assim que eu acho que sempre são muito legais e isso ajuda a diluir um pouquinho algumas barreiras, né? Tudo que vocês falaram eu acho super importante, mas tem uma barreira muito importante também, que é fazer que o gestor acredite nesse potencial. E o potencial do gestor, a capacidade dele acreditar para ele contratar e ele acreditar que os desfechos serão melhores. Porque a gente tem altas tardias num hospital só por conta de fatores psicológicos, ou porque o paciente não consegue se alimentar, ou porque precisa de uma continuidade de uma navegação de um paciente. Ou seja, muitas vezes não são fatores propriamente médicos que a gente está refém de uma situação 360 e não propriamente da doença ou da quimioterapia ou do transplante que a gente aplicou. Então, para isso, a gente precisa, e como o Caio falou, eu não posso esperar que um psicólogo atenda a 92 pacientes hematológicos, como nós tínhamos há 2 semanas na hematologia na Beneficência Portuguesa. 92 pacientes que, se somar os familiares, então, realmente fica difícil. Então, precisa realmente a gente contagiar a gestão de cada centro, de cada clínica, de cada hospital, de cada centro CACOM, o que for, no âmbito público e privado, para poder realmente a gente conseguir fazer uma navegação propriamente dita, 360 graus dos nossos pacientes. Aqui tem uma pergunta do público, e vai dirigir a doutora Natália, que é, nesse conceito de 360 graus, qual o papel do farmacêutico clínico? Olha, eu vou até comentar que eu faço um podcast com uma outra colega hematologista, e a gente chamou um farmacêutico para falar sobre a farmácia clínica. E acho que a mensagem que ele mais deixou relevante é que o farmacêutico ele tem que ser curioso. E ele falou que tudo começou realmente na jornada dele, vendo as toxicidades no pronto-socorro. Então, prescrevia químio, o paciente ia parar no pronto-socorro com neutropenia febril. Mas por que esse paciente está fazendo neutropenia febril? A dose está errada? Tem interação medicamentosa ou não? Então, acho que esse é um papel fundamental para o farmacêutico. Então, essa seria a mensagem para o farmacêutico dentro da oncologia, ser curioso. Então, tanto de evento adverso, a gente vê muito, complementando aqui, pacientes que tomam um suplemento, tomam a vitamina do outro, tomam cúrcuma, 1 quilo de cúrcuma por dia, porque falam que é bom. E a gente tem muita interação com quimioterápicos, com produtos fitoterápicos, com alimento. Então, precisa ter essa curiosidade. Tem, por exemplo, os pacientes que vão de alta, muitas vezes, eles vão de alta 2 da tarde. Aí ele chega em casa com aquela receita, ele não sabe o que ele já tomou e o que ele não tomou no hospital. Então, ter o farmacêutico que fale, olha, o senhor já recebeu isso, 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 a continuidade é assim, assim, assim. A gente, muitas vezes, escreve na receita e acha que é claro para o paciente, ele não entende. É 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia,
é segunda, quarta e sexta, não é todo dia. Mas ele escreveu que é uma vez ao dia, segunda, quarta e sexta, não é todo dia? Então, o farmacêutico, ele faz, costura isso. Essas coisas, como eu falei, de fitoterápico, alimentação, os outros remédios, a gente pergunta ativamente para os pacientes muitas vezes, mas eles não sabem responder ativamente. Ele fala, não, eu tomo só isso, porque é o comprimido. Às vezes ele não fala o que ele faz infusional, às vezes ele não fala realmente da alimentação, o quanto é extra, porque ele acha que não é relevante. E, bom, acho que eu respondi, né? Perfeitamente, perfeitamente. E agora com a chegada, antes a gente falava de Dr. Google, a gente falava que era... Hoje a gente fala Dr. ChatGPT também, tem tudo. As novas tecnologias pode ser uma barreira, pode ser um risco. Como vocês enxergam o uso na interação com o paciente? Porque eles já chegam muitas vezes com diagnóstico, com a sua própria prescrição, com a sua própria linha de cuidado. Bom, esse é um tema polêmico. A gente teve aqui no TJCC um painel sobre isso, aqui com a Ana Lúcia, psiquiatra, que é alguém que manja muito aí do tema. Mas, assim, a gente tem visto muitas coisas que têm prós e contras que são muito importantes, né? Então, assim, tem ajudado em muitas coisas, mas pensando pelo menos aqui no recorte mais da psicologia, a gente tem visto isso, que o ChatGPT tem tido uma função de terapeuta, né? Onde as pessoas desabafam e recebem algo em troca, né? Mas a inteligência artificial ela ainda não é capaz de substituir tudo isso daqui, né? De substituir uma linha de cuidado, um olhar apurado, pode ajudar em muitas coisas, mas a gente ainda tem muito a avançar, até mesmo para pensar numa IA que conseguisse fazer qualquer tipo de intervenção um pouco mais próxima da figura humana, né? E assim, eu penso que pode ser uma barreira se a gente também não instrumentaliza o paciente do jeito certo, para ele saber como usar aquilo. Então, assim, a falta de instrumentalização é o que pode trazer um dano psicológico, né, e até médico muito importante, né? Então, até mesmo de cuidados importantes também, né? Eu acho que, só complementando o que o Caio falou, eu acho que a fragmentação de cuidado e a falta de vínculo com as equipes faz com que a gente acabe levando o paciente a ter essas estratégias. Então, eu acho que a construção de confiança que ele tem com a equipe envolvida e a relação que a equipe demonstra para esse paciente, ou seja, todo mundo falar a mesma língua, faz com que, se ele tem alguma dúvida, ele pode, sim, pesquisar no chat GPT, mas ele vai discutir com um profissional, ele vai discutir com a nutri, com o psicólogo, com o médico. Então, eu acho que é isso, a importância da gente ter essa relação, porque, agora voltando para aquela primeira pergunta que o senhor falou, eu acho que hoje a gente vê nos serviços as equipes multidisciplinares, mas a gente vê pouco tendo uma atuação interdisciplinar. Então, tem o nutricionista atuando na casinha dele, o enfermeiro, o médico, assim por diante, a gente não tem a troca. E o paciente ele percebe isso. E aí, essas fragmentações de cuidado faz com que ele tenha essas buscas alternativas, né? Pessoal, com o tempo já se esgotando, eu queria agradecer ao TJCC pelo convite de estar aqui com vocês. A gente teve o imenso prazer de estar com a sala cheia. Temos aqui nas cadeiras o livro de Vencer o Câncer Hematológico, onde vocês vão poder ter uma leitura riquíssima de entender as doenças e o tratamento multidisciplinar que fazemos com os pacientes hematológicos. É um trabalho belíssimo que eu tive a honra de liderar com alguns colegas que aqui presentes, que estão, todos aqui participaram. Um fantástico trabalho que pode ajudar a vocês no trabalho, aos familiares ou amigos pacientes. Agradecer a Brali também pelo convite. Lembrar vocês que todas as fotos que vocês fizerem, marcar o movimento TJCC nas redes sociais e, se possível, marcar a gente também. Já sabem que todo mundo tem um pouquinho de blogueirinho, né? O Caio mais que todos. A gente tenta, o Caio faz. E isso. E dizer que as próximas palestras começarão às 13 horas, que vai ter lunchbox, etc. Tá
tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos e tenham um bom dia.